Bom dia, paz do Senhor a todos. Que seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de novidades, um dia de conquistas, um dia de resposta e de oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34, que diz assim: E Jesus, tendo ouvido falar estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temais, crê somente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem vai nos trazer a história narrada na Bíblia. Aleluia! Que havia um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que havia na sua casa a sua filha enferma. Oh, aleluia! E a própria palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós conhecemos bem a história de Jairo, um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que era rico em conhecimento, mas se encontrava numa situação aonde o conhecimento que ele tinha, nesse momento, não lhe serviu. Por quê? Porque nós sabemos, amados, que quem cura é Jesus. Quem é a própria vida é Jesus. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. E nós conhecemos a história de Jairo, que nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que o Jairo se encontrava com a sua filha enferma, muito enferma, à beira da morte. E ele foi ao encontro de Jesus, porque naquela época, muitos comentavam, falavam, que Jesus passava por aquele lugar, que Jesus curava os enfermos, que Jesus curava os paralíticos, que Jesus libertava os aprisionados. E ele foi em busca desse socorro em Jesus, aonde a mesma palavra nos diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Jairo foi ao encontro de Jesus para buscar essa cura, esse milagre. E nós sabemos que quando Jairo sai de casa, a sua filha estava enferma. E quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele relata o que ele está passando. Aleluia! E pede o socorro de Jesus. E Jesus vai ao encontro de Jairo, juntamente com o mesmo, a sua casa. Mas no meio dessa trajetória, acontece algo surpreendente. Uma mulher que há 12 anos havia um fluxo de sangue é curada só por tocar em Jesus. E Jairo vê com os olhos o milagre acontecer, o milagre da vida. Mas em meio esse milagre, chega um dos seus conservos
e diz que a sua filha acaba de falecer. Jairo, muito triste, diz ao mestre que não adiantava mais ele ir, porque a filha acabara de morrer. E Jesus, que é a própria vida, amados, diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia! E Jesus vai à casa de Jairo. E quando ele chega lá, ele vê aquele alvoroço de pessoas chorando, pranteando pela morte da menina. E ele diz ao povo: ela não morreu, ela só dorme. E o povo incrédulo sorriu. E ele manda tirar os incrédulos e entra na casa de Jairo. E quando ele adentra o quarto, ele diz: Talita cumi, levanta. Meu Deus! E o milagre da vida acontece. Eu quero dizer para você que neste dia está esperando o milagre de Deus. Crê somente, não temais, porque o dono da vida está indo de encontro a você. O dono da vida, neste dia, escolheu a tua casa para pousar. O dono da vida, aquele que tem a própria vida nas suas mãos, está entrando nessa causa, está entrando nesse problema, nessa adversidade. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Pai, nesse momento eu quero te apresentar essa pessoa, Senhor, que está ouvindo esse áudio. Essa mãe, essa mulher, este homem, essa criança, esse jovem. Jesus, que está ouvindo esse áudio, que parou, Senhor, para dar atenção a esse áudio. Meu Deus, Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus do impossível. Visita essa pessoa nesse momento, Senhor. Visita essa pessoa que está nesse leito, despachado pelo médico. Visita essa pessoa nesse leito, Senhor da glória, que a medicina já não tem recursos. Visita essa pessoa nessa UTI, Senhor, nessa semi-intensiva. Essa pessoa que está entubada, em coma, Senhor. Que o médico diz que não tem mais jeito. Que já teve morte cerebral. Jesus, que está com essa enfermidade, meu Senhor, que recebeu esse diagnóstico. Visita nessa manhã, Jesus, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, Pai. Visita, Senhor da glória, muda o quadro da situação. Muda a atmosfera do ambiente, Jesus. Te levanta em favor dessa pessoa, meu Pai. Jesus, dá uma segunda chance. Porque ela ainda não te conhece. Ela ainda não, Senhor, provou das tuas maravilhas. Pois nessa manhã visita essa pessoa. Muda o quadro dessa situação. Lança por terra toda enfermidade. Lança por terra todo o diagnóstico humano. Lança por terra, Pai querido, Pai amado, todo mal, Senhor da glória, que sobreveio sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família. Vai destruindo, meu Senhor da glória, toda a ordem dada, toda a ingerência do mal, tudo aquilo que veio, Senhor, para roubar o equilíbrio, a paz, a saúde, Jesus, que veio para roubar a alegria dessa família. Lança por terra, meu Pai, nessa manhã. Jesus, alcança essa vida. Alcança essa vida que quer tirar sua própria vida. Meu Deus, alcança essa vida agora. Alcança essa vida, Jesus, que está em depressão, que está em opressão. Meu Senhor da glória, Pai querido, que tem ouvido vozes.
Meu Pai querido, meu Pai amado, essa pessoa, papai, que está triste, que está destruída por dentro, essa pessoa, Jesus, que recebeu uma notícia ruim, que recebeu, Jesus da glória, uma crítica, Senhor, uma crítica que veio para matar, uma crítica que veio para destruir. Meu Pai querido, meu Pai amado, ao alcance dessa voz, ao alcance desse áudio, visita essa pessoa, traz cura, traz milagre, traz transformação, libertação, quebra as cadeias, quebra os grilhões, despedaça o cativeiro. Meu Pai, nessa manhã, Senhor, muda o quadro dessa situação. Não tem mais. Crê somente, filho. Crê somente, filha, que Deus está indo em teu socorro. Deus está indo ao teu encontro. Crê somente, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco essa pessoa em braço de oração. Senhor, glorifica teu nome, exalta teu nome, manifesta o teu poder sobre essa vida, Pai. Em nome de Jesus, que todas as amarras, todos os grilhões, todas as correntes caiam por terra neste dia. Que o teu nome venha a ser glorificado. Que a vida, Pai, o milagre da vida venha entrar nesse corpo. Que o milagre da vida venha entrar, meu Pai, nesse órgão. Que o milagre da vida, meu Pai, venha invadir, Senhor da glória. Pai querido, Pai amado, o templo do teu Espírito Santo. E que o Senhor, meu Pai, venha dar, Jesus, a tua ordem do céu para a vida e vida em abundância neste dia. E que o teu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém.